Você já sentiu aquele frio na barriga porque aconteceu um acidente do trabalho aí na sua empresa? Ou pior, você percebeu que poderia ter sido evitado esse acidente? Na verdade, é que muitos gestores, muitos profissionais ignoram aspectos, comportamentos que são indicadores de que acidentes graves podem acontecer. E agora nós vamos ver 7 erros mais perigosos que estão sabotando a segurança no seu ambiente de trabalho. E claro, como que nós podemos resolver esses problemas antes que eles se tornem algo real aí na sua empresa. Excesso de confiança é um problema sério dentro das empresas, dentro dos profissionais que atuam nas suas atividades. Lá na Bíblia já diz há muito tempo atrás que mel em excesso faz mal. Então, se eu tenho excesso de autoconfiança, isso é um problema. Por quê? Porque eu vou ficar pensando, não, comigo não acontece, só acontece com o outro, né? Só na horta do vizinho, não na minha horta. E aí, quando eu deixo essa arrogância, esse orgulho dominar o meu coração, é onde normalmente acontecem os acidentes, onde as pessoas não cumprem os procedimentos de segurança, não usam os EPIs, não seguem as normas, e aí as tragédias ficam muito fáceis de acontecer. E aqui vai uma ressalva importante para você que é um profissional mais experiente: participe dos treinamentos, participe das reciclagens. Se a gente deixar esse pensamento de que eu sou muito experiente, que eu sou muito bom, dominar o meu coração, a possibilidade de acontecer acidentes aumenta e muito. A confiança é importante, mas a prevenção ela é indispensável. Segurança começa quando você reconhece que sempre há algo a aprender. Eu sempre falo, a gente não deve fazer as coisas com pressa, a gente deve fazer as coisas rápido. Rápido, sim, a gente precisa fazer, a gente vive num mundo competitivo, as empresas são competitivas, então eu preciso ter essa agilidade, eu preciso ter essa rapidez. Mas quando eu falo de pressa, eu estou negligenciando as normas de segurança, eu estou negligenciando as normas de qualidade, e aí isso não vai ser bom, porque em algum momento essa conta ela chega. Não adianta você fazer um bolo, você tem um passo a passo. Primeiro você vai pegar os ingredientes, tem que misturar, tem que fazer a mistura certa, tem que esperar um tempinho ali para crescer, para depois você colocar no forno. Então existe um processo natural para você fazer a sua receita de bolo. Se você pular alguma etapa, o que vai acontecer com esse bolo? Alguma coisa não vai ficar legal, não vai ficar boa. Então é a mesma ideia no trabalho. O trabalho ele tem um processo natural. Eu posso agilizar, eu posso fazer ele rápido, mas se eu fizer com pressa, se eu negligenciar alguma das etapas, isso pode trazer inúmeros problemas. Nós precisamos desenvolver uma cultura organizacional que valoriza mais a segurança do que a produtividade. A segurança ela precisa ser prioritária, porque se não fizer isso, em algum momento, toda essa produtividade ela pode ser altamente comprometida. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com segurança. Priorizar a segurança é investir na vida e na produtividade com responsabilidade. Você está do lado da pessoa, a pessoa está mexendo no celular, aí você fala com ela, fala, fulano, né? Aí a pessoa não te responde, né? Às vezes dá um delayzinho, aí ela, o que está acontecendo? Hoje, essa questão de falta de atenção, principalmente por causa do celular, o celular é um grande vilão hoje dentro da segurança do trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão ali viciadas no celular, elas não saem do celular, elas estão ali concentradas e o mundo está caindo, as coisas estão acontecendo e ela não está percebendo o que está acontecendo ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A falta de atenção, quer seja pelo celular, quer seja por um fonezinho de ouvido, que é proibido dentro das áreas industriais, dentro do trabalho, não posso ficar trabalhando, escutando musiquinha com fone de ouvido, não pode. Isso é um erro grave dentro da segurança do trabalho. Por quê? Porque eu preciso ter 200% de atenção na atividade que eu estou fazendo. Porque se eu não tiver isso, a falta de atenção, coisas que me distraem, pode levar a um acidente grave. Tanto que as estatísticas de acidentes de trânsito, tudo relacionado ao quê? A maior parte relacionada ao quê? A distração. Você vai mexer no celular, a pessoa para de olhar para a rodovia, a pessoa se distrai com outras coisas, e essa distração, essa falta de atenção é um problema seríssimo que leva a muitos acidentes. É um pecado capital que tem levado a acontecer tragédias e acidentes graves.
Por isso que nós incentivamos tanto as rotinas de inspeção de segurança, para conferir, para checar como estão os ambientes, como estão as máquinas. Pausas pausas programadas, são coisas importantes para a pessoa descansar, para a pessoa dar baixar aquela adrenalina e voltar mais concentrada, sabe? Então, entenda o que pode ser feito aí dentro da sua empresa, para quê? Para manter a atenção da galera. E a gente não pode permitir que coisas que distraiam a atenção sejam implantadas no nosso dia a dia, porque se isso acontecer, a possibilidade do acidente aumenta. A atenção salva vidas. Um segundo de distração pode gerar uma consequência irreversível. E antes de a gente ir para o quarto item, se você está gostando desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal da Gestora, para a gente entender se você está gostando desse conteúdo. Porque se você está gostando, a gente vai trazer mais conteúdos, vai trazer mais informações para você. Então, não esquece de deixar seu joinha, deixa seu comentário aqui para a gente entender se você está gostando, e logo tem mais vídeo para você. Negligente, aquela pessoa que sabe o que era para fazer e mesmo assim ela negligencia as normas, negligencia os regulamentos, as orientações, e isso pode trazer sérias consequências. A prevenção é como um escudo te protege das coisas que vêm, né, para você. O escudo está ali para te proteger. A segurança é a mesma coisa. Você está sendo protegido pelos riscos que existem, mas se eu negligentemente pego esse escudo e jogo ele no chão, deixo ele em casa ou esqueço ele no armário, o que pode acontecer? Esse risco pode vir, pode me atingir, e aí eu posso sofrer um dano com isso. Por isso, não seja negligente. Participe dos treinamentos, participe do DDS, use seus equipamentos de segurança, siga as orientações, siga a sinalização que está indicando o que é, o que não é para fazer. Isso é para o seu bem. Imagina um jogo de futebol, aí um dos jogadores, ele está desmotivado, ele está desanimado, ele está frustrado. O que vai acontecer? Ele não vai dar o mesmo gás, ele não vai marcar igual os outros estão marcando, ele vai ficar desatento. Isso, qual é a consequência? Vai prejudicar todo o time, porque num jogo nós precisamos todo mundo animado, motivado, fazendo o que precisa ser feito. Então essa questão de frustração, e hoje a gente tem falado muito sobre saúde mental, inclusive, vai deixar nos cardzinhos aqui, a gente já fiz outros vídeos específicos sobre saúde mental, mas entenda que se na equipe tem alguém que está frustrado, que está desmotivado, a gente precisa tanto dar atenção para essa pessoa, como essa pessoa também precisa o quê? Ela precisa conversar, precisa, realmente interagir ali com a equipe para que a gente possa ajudar essa pessoa. Porque se a gente tiver alguém desmotivado, se a gente tiver alguém frustrado na equipe, isso afeta toda a empresa, afeta toda a equipe, igual é o jogador de futebol lá no time. Então a gente precisa entender, sabe? A gente precisa criar uma cultura de escutar as pessoas, talvez um programa voltado à saúde mental, voltado a dar um apoio emocional para as pessoas, trabalhar as lideranças, para que as lideranças consigam aprimorar essa sua percepção de ver isso e tratar isso com antecedência. Para quê? Para evitar que isso realmente aconteça. Cuidar da saúde emocional é cuidar da segurança. O colaborador valorizado é um ambiente protegido. E antes de eu entrar no sexto pecado capital, olha, se aí na sua empresa você precisa de treinamentos para sua equipe, você precisa fazer sua documentação, PGR, PCMSO, LTCAT, precisa enviar os eventos lá para o social, aqui na Gestora a gente tem uma equipe de profissionais capacitados, habilitados para atender a sua empresa. Então, se você precisar de alguma coisa, entre em contato com a nossa equipe comercial, a gente vai ter imenso prazer em te atender. Você já ficou uma noite sem dormir? Se isso já aconteceu com você, igual já aconteceu comigo, você sabe que é difícil o outro dia para você trabalhar, para você se concentrar, tá? Meu neném, meu terceiro filho, acabou de nascer, a gente tá com umas noites aqui em claro aqui, e é difícil, sabe? É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para qualquer um. Se você não dormir direito, uma hora o cansaço vem,
E às vezes a pessoa tá ali lutando, né? Tô vendo meu filhinho agora lutando contra o sono ali, né? E o que que acontece? Uma hora o sono ele vem e às vezes você nem controla isso. Então a gente precisa ficar antenado. Por quê? Porque eu, porque você, porque nós somos seres humanos, nós temos um corpo físico e a gente precisa descansar. Isso faz parte do nosso corpo, da nossa anatomia, então a gente precisa ter esse tempinho para descansar, para estar bem, para estar revigorado. Quando a gente não faz isso, a possibilidade de acontecer um acidente aumenta muito, e isso é um pecado capital que pode levar a graves consequências. A NR17, que é uma norma sobre ergonomia, fala sobre pausas, fala sobre gestão de jornada, sabe? Fala sobre esse incentivo do autocuidado, que é o que você precisa ter, que eu preciso ter. A gente precisa cuidar do nosso corpo para estar bem, para trabalhar bem, para chegar bem no trabalho e ir embora bem do trabalho também. Respeitar os limites do corpo é proteger o futuro. O descuido, ele é um inimigo silencioso da segurança. Quem é das antigas lembra quando a gente tinha que ficar cuidando do leite para não derramar, tinha que ferver o leite antes de tomar, né? Às vezes, se você é mais novo, você não sabe nem o que eu tô falando aqui. O que acontece? Você tava ali cuidando do leite, para o leite não derramar, e aí você saía um pouquinho, né, para fazer alguma outra coisa, o leite derramava, aquela, né, lambuzeira lá no fogão, tinha que limpar e tudo mais. Então esse descuido é assim, se a gente fica um segundinho, que a gente não tá focado ali, pode acontecer uma lambança danada e esse problema aí a gente vai ter que tratar, limpar isso, essa bagunça, e isso vai ser mais difícil com certeza do que ter mantido a atenção e o cuidado constante ali. Atenção aos detalhes é o que separa o risco da prevenção. Para finalizar, vou deixar uma indicação para você, uma playlist aqui falando sobre coisas que a gente pode fazer para evitar acidentes dentro da empresa. Então vou deixar essa playlist para você assistir aqui, a minha recomendação. E lembre-se, segurança não custa, segurança é investimento. Até o próximo vídeo. Valeu!